Olá pessoal, está começando mais um Condomínio Formal, programa que trata o universo condominial de maneira leve e descontraída. Estou aqui com o Carlos, com a Priscila, a Vanessa hoje não pôde estar com a gente, convidamos o Walter do Condomínio Soluções para fazer uma participação aqui conosco, agradecer a presença dele. Agora já ficou de casa. Ele já vai puxar a quinta cadeira aqui e já vai ficar com a gente. Parar de bater No Gustavo. No microfone, né? Hoje nós vamos voltar a falar sobre segurança dos condomínios. Aqui na cidade de São Paulo voltou uma onda de invasão de condomínios e a gente já tratou isso em outro programa e vai voltar a falar sobre isso para tentar tranquilizar um pouco as pessoas e mostrar o que pode ser feito. Priscila, você quer começar? Querer não quero, mas eu posso começar. Interessante a gente colocar quais são A insegurança, ela não é só dentro do condomínio. A insegurança aqui em São Paulo, pelo menos, ela tá na cidade toda. Depois o Walter vai falar como é que tá lá no litoral também. Mas o que o síndico pode fazer em relação a isso? Nós estamos nos deparando novamente com um problema de invasão, né? E as invasões, elas são diferentes do que as que eram antes, né? Antes nós tínhamos aquelas invasões em que se tomava o prédio e invadia-se todos os apartamentos para roubos, né? E ali a gente tinha muita questão de as pessoas ficavam presas num banheiro, num apartamento, num quarto, numa sala, enquanto os bandidos faziam ali a limpa. Hoje o que nós vemos são invasões direcionadas. Muitas das vezes, quando a gente conversa com as autoridades públicas, a gente vê que aquilo é direcionado, em que os invasores têm informações a respeito de pessoas que guardam dinheiro em casa, que guardam joias em casa, que guardam objetos de valor, né? E esses são os alvos dos invasores. Eu acho que um ponto muito importante e que as pessoas não levam em consideração em relação à segurança dentro do condomínio é o funcionamento do interfone. O interfone, ele é o meio de comunicação mais seguro entre a unidade e a portaria, tá? Então, a minha sugestão é que seja ele o instrumento para autorizar a entrada de pessoas, seja prestadores de serviço, seja visita, ou qualquer outro, ou em qualquer outra ocasião. Ou um sistema seguro de controle de acesso como é que eu posso chamar aquilo? Um software em que a comunicação entre a portaria e a unidade seja seguro, certo? Por que eu digo isso? Porque existem portarias que têm telefone e os moradores costumam telefonar e dizer, olha, meu sobrinho, meu primo, eu posso me passar pelo... Não, eu não posso passar pelo Walter, mas o Rogério pode se passar pelo Walter, certo? E ligar no prédio do Walter e falar, olha, minha sobrinha vai até aí e essa pessoa entra no prédio e comete esses furtos, que muitas vezes são direcionados e causam grande prejuízo pro proprietário, para a própria imagem do condomínio. Para a própria imagem do condomínio. Eu acho que o importante é a gente dizer assim... Todo mundo precisa colaborar. Não, além disso, o mais importante do que a segurança efetiva é a sensação de segurança, né? E nós estamos com uma piora nessa sensação de segurança porque o entorno do condomínio está muito vulnerável, né? Aqui em São Paulo tá tendo muita questão de roubo de celular. Cara, eu tava vendo uma estatística, diz que o ano passado foi roubado 1 milhão
de aparelhos celulares no Brasil. Só de boletins de ocorrência registrados. 1 milhão de aparelhos. Muita coisa. E quem não registrou, vamos supor que esse número seja 50% maior, 1,5 milhão é muita coisa, né? Então, assim, tá essa febre de roubo, gangue de bicicleta, gangue de motocicleta, essas pessoas que se passam por entregador de iFood. Então, você tá na calçada do condomínio que você mora, você é assaltado, te dá uma sensação péssima, né? E aí você começa a se preocupar com o interno. E o Carlos falou antes da gente começar a gravar aqui pra gente mencionar, essa questão externa, a gente tem algumas formas de mitigar, de minimizar, colocando câmeras, seja uma pessoa externa que tem esse serviço, que eu não acredito, mas existe esse serviço, tem essas câmeras colaborativas, tem uma série de coisas. Mas a gente não pode agir na parte externa. O que o síndico consegue agir é no tratamento e na questão dos procedimentos para que a pessoa entre no condomínio. O mais importante são os procedimentos. E os procedimentos, eles não são seguidos só pelos funcionários. Porque a parte mais fácil é você fazer o funcionário seguir o procedimento. A parte mais difícil são os moradores seguirem o procedimento. Se eu tiver um problema, se me permite reforçar isso que você acabou de falar, Priscila. Para mim, esse é o grande desafio de qualquer síndico. É garantir que os moradores sigam os procedimentos de segurança. Porque, como você falou, eu diria que das ocorrências, né, que você tem com problemas de segurança, 90%, se não for mais, são causadas por moradores. Mas eu acho que o E problema... não pelos funcionários, pela portaria em si. O problema é do ser humano. O ser humano sempre vai colocar a culpa no outro. Sim. Nunca vai enxergar o próprio papel dentro da máquina. E o conforto e segurança não andam juntos. É uma máxima que a gente sabe que existe nesse mercado. Comodidade é totalmente oposta à segurança. E vice-versa. Você quer mais segurança, você vai ter menos comodidade. Quer ter menos comodidade, você vai ter mais segurança. Isso também é um fato. E, Carlão, você falou da questão que não é o condômino, não é o funcionário, é o condômino. Na maior parte das vezes. E muitas das vezes, também a gente já tratou sobre isso aqui, o condômino coage e ameaça o funcionário para que ele haja de maneira diferente, a facilitar um procedimento ou a não cumprir o que é determinado pelo regulamento ou pelo síndico, né? Mas eu preciso entrar com Uber dentro do condomínio. E no regulamento interno está escrito que é proibido. Não é proibido, é proibido, cara. Aí volta naquela história, é meu amigo, é fulano, é não sei o quê. Num outro programa que o Walter falou sobre dar um jeitinho, né? As pessoas, ao invés de seguirem os procedimentos, elas sempre querem dar um jeitinho. E você mesmo disse, o conforto vai contra a segurança. A segurança, ela te tira o conforto. As pessoas precisam entender. É óbvio que eu preferia que o entregador subisse no meu apartamento e me entregasse a pizza, o remédio, a roupa. O que mais que ele entregar lá em casa? Tudo, né? As compras. O que ele vai fazer depois, né? Na minha casa, eu acho que a gente vai ter que fazer um quarto pro entregador. Um delivery lá. Mas eu entendo, eu super entendo. Eu me lembro que quando eu era mais nova, eu ainda tava... tô falando de... Não tenho certeza que eu vou falar o tempo, mas de 25, 30 anos atrás, mais ou menos, teve uma reportagem na Veja de uma pessoa que foi entregar flores e conseguiu entrar num condomínio. E esse condomínio era o condomínio que eu morava. E eles foram entregar as flores na casa de um amigo meu. E a moça falou, mas chegou aqui e falou que tinha flores para entregar, eu subi. E foi um dos primeiros prédios que o procedimento de descer para buscar as entregas foi implantado. Porque, imagina, né? Esse exemplo que você está dando, Pri, eu moro num condomínio grande, 7 torres, minha torre é a mais afastada da avenida. Para eu chegar na portaria para receber uma encomenda, uma pizza, eu tenho que andar praticamente mais de 100 metros, tá? Dentro do condomínio. Para mim seria fantástico poder receber a pizza na porta da minha casa, no meu apartamento. Agora, quem é que vai monitorar o que esse cara vai fazer
no caminho para chegar no meu Ainda apartamento mais- e quando ele sair do meu apartamento. Quantas unidades são ali? Ah, Como é que são você vai monitorar? Quase 600 unidades. Quase Então, 600 unidades. as pessoas, muitas das vezes, elas não fazem essa associação. Ah, mas o meu prédio é pequeno. Tá. O seu entregador vai vir normalmente pelo elevador de serviço. Perfeito? Quem garante que ele não vai descer pelas escadas, que ele não vai, de repente, tentar fazer algum furto? Você tinha comentado anteriormente sobre a parte do interfone ser seguro, ser mais seguro para autorização. Todos os condomínios que a gente administra, existe uma ordem que é imutável, tá? Isso eu reforço sempre com os porteiros. Pode ser o presidente dando ordem contrária, você não vai aceitar. Você só autoriza visitante, prestador de serviço, ou com o morador na própria portaria, pessoalmente, ou Eu com esqueci. interfone. Eu esqueci dessa possibilidade. Ponto final. Não tem outra alternativa. E vira e mexe, quando eu vou em algumas assembleias, quando eu estou em alguma assembleia ou até em reunião de conselho, eu faço questão de reforçar. Não adianta insistir, porque, e eu deixo isso bem claro para o porteiro, se você autorizar alguém fora desses 2 canais, você pode ter certeza que a responsabilidade vai ficar caindo no seu É interessante colocar para os nossos amigos internautas, como diz o Carlos, que existe a possibilidade do aplicativo também, né? Mas você precisa ver a identidade daquele condomínio, se cabe ali essa ferramenta. Porque nós sabemos que em certos condomínios não cabe e não funciona. Nós temos um de quase 200 unidades em que funciona. As autorizações são encaminhadas pelo aplicativo, com foto, documento. Então você consegue um procedimento seguro para a entrada daquelas pessoas. Mas o que não pode é não ter procedimento. Como é que funciona lá para você, Walter? na verdade- Porque tem a questão da entrada e saída, tem muita questão de veraneio, como a gente falou em um outro temporada. programa, locação por temporada. Como é que você lida com isso? Eu falo assim, ó, os condomínios que eu sou síndico, eu até não tenho tanto esse problema, porque eu não tenho um condomínio com um número de veranistas assim grandes. Mas, por exemplo, eu vejo o prédio da minha mãe. Minha mãe mora num condomínio que é totalmente veranista, né? Ele tem lá 1000 e tantas unidades, são salas livings, kitnets. E eu percebo quando eu vou lá, eu conheço o porteiro, então às vezes quando eu vou lá, fico lá conversando com eles, eu percebo que as pessoas entram e saem, não tem controle algum. Qualquer pessoa entra no condomínio, qualquer pessoa sai do condomínio, a pessoa entra, mata alguém, sai, e ninguém sabe quem é. Porque não existe nenhum procedimento de controle, tá? E aí aquilo que a gente estava falando aqui, o Carlos comentou, sobre a pessoa, né, sobre o morador. Eu tive um problema num condomínio, eu participei de um condomínio em pauta aqui sobre esse tema de segurança em 2020. Hoje as coisas passaram 3, 4 anos e as coisas continuam da mesma maneira. Porque a moça reclamava e falava até na assembleia, entrou alguém atrás de mim, eu vou interpelar a pessoa, se a pessoa mora aqui ou não mora aqui. Quem tem que ver isso é o porteiro. Eu falei assim, não tem como o porteiro saber isso. Porque ele entrou junto com você, pro porteiro, ele tá junto com você, né? Nesse condomínio a gente ainda tinha estrutura física para fazer isso. O que a gente fez? Separamos em 2 portas, botamos facial, então todos os moradores entram com facial em 2 etapas. Eles entram, faz a clausura e depois entra de novo para entrar no condomínio. Todos os visitantes e prestadores de serviço entram pela outra entrada, separamos totalmente, aonde só a guarita abre a porta e as portas também são, uma depende da outra. Uma não abre se a outra não estiver fechada. Intertravamento. Esse condomínio a gente conseguiu fazer, mas nem todos os condomínios a gente consegue fazer isso. Então, Fisicamente, às vezes é impossível. Impossível. Então, com isso, a gente conseguiu acabar, porque assim, a pessoa pode até entrar junto na primeira porta. Na segunda, ela não consegue porque tem catraca. Então, é impossível a pessoa entrar junto. Então, não tem como. E é importante também que vocês tiram a pessoa da rua, né? Sim. Então, assim, não é só a segurança no entrar, mas a segurança na calçada, como o próprio Rogério falou. O entregador, ele entra
numa parte, e aí ele começou a entregar as coisas pelo vãozinho ali, né? Pela entrega de mercadorias, que a gente abriu também no meio. Então, nas duas entradas, o morador sai uma, pega a pizza dele e volta. E uma coisa que eu estava até lembrando, o Carlos falou, mora num de 600 unidades, eu moro num de 300. Não tem tanto essa diferença, essa distância, mas nós temos problemas com o elevador. São 25 andares, então quando o cara toca o interfone, até você conseguir pegar o elevador para descer. E eu falo assim, os moradores querem sempre o seu conforto e não querem ajudar. Se você pedir uma pizza e o cara falou que em 30, 40 minutos a sua pizza está lá, em 20, desce, fica lá esperando. Ou senão não pede, né? Ou senão não Passa e pede, ou pega. senão não pede. Eu tinha um condomínio de alto padrão que o cara pedia pizza e pedia pro porteiro pegar a pizza e botar no elevador. Tem muito isso aqui ainda. Não, olha o perigo que você faz. A pessoa sai da porcaria, abandona a porcaria pra ir te entregar uma encomenda. E assim, é você que tá pedindo. O cara tá te colocando em risco porque você pediu. É um negócio assim, absurdo. Um ponto também que a gente já tratou e que eu queria também ressaltar, acho que foi o Rogério na abertura do programa que comentou que aquelas invasões mais pesadas através de violência, com gente armada. Fui eu que falei. Ele nunca acha que sou eu que falei. Ele sempre atribui a minha fala Ele a não outra presta pessoa. atenção na tua fala. Esse tipo de invasão hoje é um pouco mais rara. O que está muito comum, e a gente sabe, é o furto, né? Que roubo é uma coisa, furto é outra, do ponto de vista de desenrolar da situação. Eu não sei se vocês viram aí nos jornais, tivemos recentemente um caso. Um casal jovem, tá? As câmeras mostram isso claramente, um casal jovem locou o apartamento por 3 dias, ficou 3 horas no prédio. 3 horas. Em 3 horas eles identificaram, muito provavelmente já sabiam que aquela unidade estava vazia, a proprietária estava viajando, certo? Entraram no apartamento da moça, levaram joias, levaram um computador, levaram um monte de coisa, tá? E as imagens é super interessante. Eles entram, chegam no apartamento, no prédio, entram no apartamento que eles alugaram, saíram, depois eles vão para outra unidade direto. Eles só furtaram uma unidade. Somente uma. Exatamente. Fita E aí você vê eles saindo do prédio com mochila, com vários itens. Assim, o prejuízo foi bastante significativo. Por que eu estou colocando isso? Porque isso fica um alerta também para aquela pessoa que acha que, olha, locação de curta temporada é uma coisa que só tem benefícios. Calma lá, não é só tem benefícios não. Você tem riscos que você traz, inclusive para quem mora. Porque quem faz locação de temporada é quem não mora no prédio. Na escala. É quem mora. O cara. Peraí que eu vou fazer o contraponto aqui do caso que eu tô a fim de brigar. O que eu te digo? Eu vejo 2 erros aí, né? Eu não sei se existe ou não, mas o que a gente sabe dos estudos de segurança em condomínios é que as pessoas que cometem esse tipo de delito, eles não, teoricamente, não põem a cara, não dão os documentos e não se identificam de uma maneira correta, tá? Por que eu digo isso? A partir do momento que você coleta uma digital, coleta uma foto pela portaria, na administração, se for o caso de um condomínio grande, a pessoa sai correndo. A gente sabe porque isso aconteceu num prédio nosso, do centro, que é neste prédio que eu falei para vocês de quase 200 unidades, que funciona pelo aplicativo. Nós temos muitos apartamentos com locação de curta temporada ali. Então é assim, cadê o seu RG? Ah, eu não trouxe, eu tenho uma foto aqui. Não, eu quero o seu RG, entendeu? Então é assim, é o procedimento da portaria. O que o cara falou? Espera só um minutinho que eu vou buscar. Se apareceu lá, o moço também não apareceu, entendeu? Nunca mais voltou. Não quis colocar a cara ali para tirar uma foto. Uma outra coisa, as clausuras que o Walter colocou, não é do seu caso, é de outro caso, porque minha cabeça funciona muito rápido. Ladrão não entra em clausura. Tem medo. Eles têm medo
A não ficar ser presos. A não ser que ele saiba como fugir já. Mas eles não entram em clausura. Então, isso é uma coisa que a gente pode fazer. Essa questão do Airbnb, criar procedimentos em que, para que os moradores se sintam seguros e que a gente não tire o direito do proprietário de fazer esse tipo de locação. Então, isso é coisa séria. Deixa eu fazer o contraponto do contraponto. Eu não estou dizendo que a gente Ele quer tomar uma mordida hoje. que a gente deva proibir a pessoa de poder ter o benefício do Airbnb. por exemplo. Apenas estou colocando que as pessoas têm que levar em consideração não apenas os prós, mas os contras. Não, sim. Quando você fala de dedicação de câmera, tem muito condomínio residencial. Isso é bastante comum em condomínio comercial, mas muito assim. Eu diria que talvez a grande maioria esmagadora de condomínios residenciais não tem uma câmera ali na portaria para Mas é isso o problema. visitante, prestador de serviço. Tem sim o procedimento de pegar o RG, né? E aí? Alguns fazem isso manual, outros colocam no computador. Mas o ponto, Priscila, é que a gente tem que levar em consideração que os procedimentos de segurança eles também têm que trabalhar em relação ao perfil do prédio. Sim. E as pessoas, eu volto a falar isso, eu sempre bato nessa tecla. As pessoas têm que lembrar que quanto mais comodidade elas têm, menos segurança elas recebem. É a contrapartida. Posso falar? Por favor. O que as pessoas têm que ter em mente? Sensacional. Eu vou descer a serra. O que as pessoas precisam ter em mente? A responsabilidade. A partir do momento que eu franqueei a entrada de um hóspede no meu apartamento, a responsabilidade é minha. Então, a partir do momento que eu tenho a prova de que o Walter permitiu que esse casal entrasse no apartamento, que eu tenho as imagens, que eu tenho o que foi furtado daquele apartamento, quem que responde por isso? O proprietário do apartamento. Você entendeu? Foi ele que deu a autorização. Foi ele que franqueou a entrada. Mas por que eu preciso de provas? Por que eu preciso do aplicativo? Ou de um... que seja uma ficha. A ficha você acaba impossibilitando... Só se o cara morar no mesmo prédio ou morar do lado, que ele pode ir lá entregar a ficha. Mas você acaba impedindo a operação da locação por toda temporada. É que e-mail também pode ser hackeado, você entendeu? Então, assim, é por isso que eu falo do aplicativo. Porque no aplicativo você tem que colocar login e senha, é como se fosse uma assinatura sua, certo? A partir do momento que você franqueou a entrada daquelas pessoas, você é o responsável. Mas o e-mail pode ser fraudado, eu posso dizer que o e-mail não era meu. Você pode fazer um e-mail, Priscila Bittar Donofrio, determinado. Só vale se for a partir do e-mail tal. Eu entendi o que eu falou. Eu só aceito uma autorização de e-mail. Isso também orienta as minhas entradas cadastrado no sistema. Ah, não, mudei meu e-mail. Então tá bom. Então você pega o seu e-mail, manda pra gente, olha... Você tá entendendo que eu tô querendo facilitar? Eu tô querendo dificultar. Mas facilitar, você facilita também a insegurança. Não. Eu, apesar de visita, eu vou dizer assim, eu concordo com a Priscila em gênero, número e grau. Não. Puxa saco. Não, mas é bem isso. Ele que tinha perguntado pra mim em relação à Baixada. Os problemas de lá são os mesmos daqui. A gente está colocando, até no condomínio de Santo André, a gente está negociando a portaria remota, porque elas são duas portarias, então uma delas, a princípio, vai virar remota, que é a do pedestre. Lá já são 3 clausuras, então a pessoa para entrar no prédio, ela passa por 3 clausuras. E a semana passada eu estava lá sentado, esperando uma pessoa chegar, a pessoa chegou, o porteiro falou, fulano tá aí, tá, não sei o que, abre. E aí a pessoa foi olhar o prédio para colocar a portaria remota. E aí ele falou assim, eu entrei, o cara não me pediu um RG, não sabe se eu sou a pessoa que você estava esperando, ele sabe o nome. De repente eu saberia o nome também, eu cheguei, conheço alguma situação, o Walter tá me esperando. Né? E eu peguei, ele pegou, foi lá, atendeu. Ou seja, eu tenho um porteiro, eu tô lá 3 meses, a gente tá se organizando ainda, eu tenho um porteiro que não pegou nenhuma informação da pessoa que foi me atender. Essa pessoa chega lá, por exemplo, me mata, vai embora do prédio e ninguém Não sabe nem quem é. Esconde seu corpo, na sauna. Não, dentro onde eu tava, no salão de festas, nem tem câmeras lá dentro. Né, que as pessoas não querem, por causa de privacidade de festa, tá lá dentro, não tem câmeras, não tem monitoramento.
Conclusão, se fosse realmente uma situação dessa, o cara vai lá, me mata, vai embora. E eu bato muito isso nos condomínios. E o que a gente tem muito em Santos, na verdade, são os prédios pequenos, aqueles bandidos que pulam muro, quebra portão, para levar uma moto, roubar uma bicicleta. Isso tem que eu vejo muito. Tem de monte. Assim, faz muito tempo que eu não vou para Santos, mas o que eu via muito eram os prédios com a fachada na rua mesmo, né? Com a porta, é uma porta, você entra, você sai na calçada. Faz já, muito né? tempo mesmo que você não vai, né? Fala pra ele, volta. Faz, eu nem conheço, mas... Não O existe seu mais dia isso. era assim, tipo assim, saía a rua, você saia da portaria e estava na rua já, né? Você não tinha mais essa questão de estacionamento, dessas proteções de clausura e tal. E esses prédios antigos, a gente tem mais essa dificuldade da estrutura. Aqui em São Paulo também tem, não é só em Santos, mas assim, você às vezes tem limites físicos de estrutura que você não consegue, você tem que ser com um procedimento, você não consegue às vezes colocar uma clausura, você não consegue colocar uma barreira física, você tem que ser no procedimento do funcionário. É interessante, eu vou colocar para vocês, eu vou falar de novo, já falei isso em alguns programas, mas nós temos inquilinos que fugiram do prédio a partir do momento que a gente instalou biometria na época, tá? Que só entrariam os moradores por biometria. A pessoa desapareceu. O cara não quer botar biometria. Um tempo depois apareceu um fantástico prédio, que era tráfico internacional de armas, entendeu? Então a pessoa não coloca a biometria dela, a pessoa não põe o rosto dela. Quando o síndico fala, quando o síndico é bom, né? Quando o síndico tem conhecimento e se aprofunda nos assuntos, vocês acreditam, tá? Então, eles não se identificam. Eles não colocam a digital. Eles não colocam o rostinho ali. Porque você consegue encontrar. E tá acabando o nosso tempo e ele vai falar já que vai acabar o programa. Acabou já, mas assim, eu acho que o fundamental da gente tirar desse papo nosso aqui é que a gente tem que criar os procedimentos, tem que dificultar o acesso, assim, de quem não deve entrar no prédio. Porque o bandido, ele vai procurar facilidade. Se ele tiver o prédio que o Walter é síndico, ele vai ter que mostrar documento, que ele vai ter que se registrar, que ele vai precisar de uma autorização prévia. E o outro que ele fala, eu sou o Joãozinho, eu vou visitar o 13º, e o cara vai franquear a entrada dele, ele vai no outro. Por que ele vai passar por uma série de problemas, que ele pode ser pego, ele pode ser identificado, ele pode ter problema, se ele pode ir no outro que é mais fácil? Com certeza. O bandido quer facilidade. Se ele gostar de trabalhar, né? Ele não é bandido. Teve um assunto em Santos, num prédio comercial, isso saiu também na mídia aí, o rapaz atirou, matou um dos irmãos, eles vendiam, era um prédio comercial, eles vendiam celular, né? E o rapaz já conhecia, já sabia. Aí ele chegou na portaria e não mostrou o RG, né? Ele deu só o RG lá, e você peça o número. A moça falou, não bate. Aí deu outro, não bate, deu outro, não bate. Não, mas pode tocar lá que eles estão me esperando, eles sabem quem eu sou. Aí a moça realmente tocou lá e eles autorizaram a entrada. Provavelmente, não sei se era esse ou se era uma outra pessoa que ela sabia que ia até lá. Conclusão, a moça mostra nas imagens do circuito lá, abrindo a porta, não passou nem na catraca, abriu a portinha, o rapaz entrou, foi lá, atirou, matou e foi embora. Caraca. Até hoje, aí você não sabe quem é. Caraca. Com essa história maravilhosa do Fechar com chave de ouro. É isso, a gente vai encerrando o programa. Esse é um assunto bastante importante. Eu acho que todo mundo que mora em condomínio tem essa preocupação. Todo mundo fala que essa questão, o condomínio surgiu por questão de segurança, né? Porque antes todo mundo morava em casa e tal. Resolveu-se agrupar as pessoas e criar-se mais uma barreira de segurança para ter esse conforto. E com isso, os bandidos também aprenderam a violar essas barreiras, né? Então, essa questão é sempre importante, sempre relevante. Espero que vocês tenham gostado do programa. Agradecer mais uma vez o Walter ter subido aqui em São Paulo para gravar com a gente. Eu que agradeço o convite. Imagina, foi ótimo. A sua participação foi super, super rica aqui com a enriqueceu muito o nosso programa. A gente se vê a semana que vem, já que eu não posso mais falar das câmeras novas. Um abraço. A
Repiinte busca oferecer o serviço mais importante de todos, que é cuidar do seu bem-estar. Temos muito orgulho em dizer que realizamos mais de 1.700 obras em edifícios de São Paulo e na Grande São Paulo. Não deixe sua família na mão de qualquer um. Conte com a Repiinte.